Olá, seja bem-vindo a mais uma videomeditação. Nós vamos falar dos terremotos da vida, é o tema que nós escolhemos para essa semana de estudos. Um versículo muito legal que é Romanos 8, 28, muito conhecido. Memorize comigo agora. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Repita comigo. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Repita, para o bem daqueles que o amam. Desde o começo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Desde o começo. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. Não se preocupe que logo mais a gente vai revisar o versículo como de costume. Agora vamos entender um pouco. Você sabe o que é um terremoto? Você saberia definir o que é um terremoto? Fisicamente falando, o terremoto ele é um tremor passageiro de terra que atinge a superfície da Terra, causando principalmente atividade vulcânica, que é resultado de atritos entre as placas tectônicas. Eu vou explicar para você de uma forma bem simples o que são essas placas tectônicas. Imagine o chão da sua casa sendo totalmente coberto por cerâmicas. Sim, cerâmica, quadradinha, uma encaixada na outra, mas elas não estão presas ao chão. Elas não estão presas no chão porque embaixo desse chão há um óleo muito quente. Não é uma superfície segura de terra, é um óleo quente. Só que essa cerâmica da sua casa, ela tem ali o poder de flutuar em cima desse óleo. Mas ela está solta, de forma que se você for andar em cima dessa cerâmica, ela vai escorregar de um lado para o outro, ela vai se mexer, ela vai sofrer ondulações. Para resolver isso, você pegou terra e jogou por cima de toda a extensão do chão da sua casa. Você não vê mais a cerâmica e você não vê o óleo quente. Diminuiu ali o perigo de você cair entre uma cerâmica e outra e se queimar com óleo. Mas a cerâmica ainda está lá. O óleo ainda está lá. As placas tectônicas são essas cerâmicas que estão soltas em cima do óleo. Certo? O que acontece? Como elas estão soltas e o óleo ele vai variar ali na sua temperatura, uma hora ele vai estar mais quente, hora ele vai estar mais frio, essas placas elas vão se movimentar. Ora elas vão se distanciar, ora elas vão se aproximar e algumas vezes elas vão se chocar. Quando há um choque entre as placas tectônicas, surgem os tremores de terra, os terremotos. Quando uma placa e outra se distancia muito, há uma passagem desse óleo quente para a superfície da Terra. Essas são erupções vulcânicas. Então, para você entender um pouco como surgem os terremotos e o que são essas placas tectônicas, esses eventos eles vão causar tremores de terra. É quando uma placa se choca em outra, quando há uma erupção vulcânica, porque está mexendo no solo do qual nós estamos de pé. Terremotos e erupções vulcânicas vão ali dar origem a montanhas e também a grandes buracos, rachaduras na terra, tanto em solo quanto nos oceanos. A intensidade dos terremotos ela é medida pela destruição que esses terremotos causam. O planeta ele vai registrar centenas ali de tremores de terra todos os dias. Contanto, a sua grande maioria, elas são de pequena intensidade, são imperceptíveis para os seres humanos. Mas, vez ou outra, os terremotos têm grandes intensidades e atingem todas as áreas povoadas, causando grande destruição. Espiritualmente, algo semelhante nos acontece. Nós temos que lidar com pequenos eventos que sacodem nossa vida todos os dias. Porém, de vez em quando, uma grande magnitude, um grande temor nos atinge e nos deixa praticamente desolados.
Problemas enormes causam grande agitação na nossa vida, destruição, como grandes doenças, conflitos familiares, problemas financeiros, problemas psicológicos, acidentes, traumas, crises profissionais, entre outros problemas que tiram nossa paz. Mas saiba de uma coisa, os terremotos eles chegam à vida de todo mundo, independente se você está preparado ou não, independente se você é bom ou mal. O terremoto ele atinge a todos e de forma imprevisível para nós. Quero que você leia comigo Mateus 7, do 24 ao 27, que diz bem assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Aqui, Jesus está falando de duas casas. Uma está sobre a rocha, ou seja, está sobre uma superfície firme, e outra está sobre uma superfície que não é firme, sobre a areia. Quando vem as dificuldades da vida e dá sobre a primeira casa, ela não cai porque ela foi construída numa superfície firme. Mas quando vem as mesmas dificuldades sobre aquela segunda casa que está sobre a areia, ela cai com facilidade. E aqui, Jesus está mostrando também que seja você alguém que construiu sua vida sobre a rocha, ou seja, sobre as palavras de Deus, sobre a fé em Deus, você vai sofrer problemas, você vai ter vendavais, você vai ter enchentes e você vai ter ali dificuldades, mas você permanece porque a sua base é firme. Assim também as pessoas que não têm Deus também vão ter dificuldades, também vão ter terremotos, enchentes e todas essas causas que vão trazer destruição, mas estes não resistem, porque a base ao qual está construída a sua vida não era firme. Pois bem, você percebeu que essa passagem bíblica que nós lemos, ela nos mostra que os problemas, eles acontecem sobre todos os tipos de pessoa. O que diferencia é a base ao qual a nossa vida está construída. É preciso entender que ninguém está imune a terremotos, problemas. Eles chegam a todas as pessoas, sejam elas mais boas, ricas ou pobres, espirituais ou não. Terremotos nem sempre são castigos por algo errado que nós fazemos, e nem sempre são consequências de pecado. Algumas vezes sim, mas nem sempre. Em João 16,33 está escrito: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui Jesus está dizendo para a gente que a nossa vida vai ter dificuldades, que nem tudo na nossa vida vai ser um mar de rosas, vai ser maravilhas. Nós enfrentaremos sim terremotos, mas ele disse para a gente se alegrar, porque ele mesmo venceu o mundo. E se nós estamos com a nossa vida entregues à mão de Jesus, assim como ele venceu, nós também venceremos. Em 1 Pedro 4,12 diz: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pedro aqui está dizendo para a gente que é para a gente não ficar surpreso com as dificuldades da vida, como se fosse algo estranho, como se não tivesse que acontecer. Porque vai ter dificuldades. É como alguém que mora aos redores de um vulcão. Esses vivem suas vidas e uma hora aquele vulcão entra em erupção e o fogo atinge todas aquelas pessoas. E naquela cidade há pessoas boas e ruins. A dificuldade ela vai chegar diante de nós. E nós não devemos nos alarmar como se isso não devesse acontecer. Vamos revisar o versículo de hoje? Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Sempre repita comigo.
Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Bom, a gente vai aqui analisar também, para tirar a lição, algumas outras passagens e fazer uma reflexão. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, está escrito: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aqui fala um pouco das dificuldades do Filho de Deus, da Filha de Deus, que de todos os lados sofre aflições, mas que nunca desiste, porque assim como Jesus resistiu e hoje está glorificado à direita do Pai, assim nós também devemos resistir, para que com Ele também sejamos glorificados, participando do morrer de Jesus. A dificuldade ela é um fator crucial na nossa vida e é certo que vai acontecer. Não existe uma vida sem dificuldades, não como filho de Deus. Em 2 Coríntios 4, agora do 16 ao 18, diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. Assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê, ele é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aqui nós estamos tendo uma grande lição. A gente não desanima apesar das dificuldades, porque embora a gente sofra nesse corpo de forma exterior, o nosso interior está sendo renovado por Deus. E os nossos olhos, eles estão fitos no reino que há de vir, e não na presente vida. A gente está com o olho no eterno. Por isso nós conseguimos manter a nossa felicidade mesmo em meio às dificuldades, independente das circunstâncias ruins da vida. Em Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Passaremos dificuldades, mas tem algo melhor esperando por mim e por você. Provérbios 17,3 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Está dizendo aqui que assim como é purificada a prata e assim como é purificado o ouro, com agentes, um com agente químico e outro com fogo, Deus purifica os nossos corações por meio das dificuldades. É difícil pensar no terremoto da vida como algo positivo, mas acredite, terremotos podem ser muito produtivos. É depois de uma grande agitação na nossa vida que colocamos as coisas em ordem. A devastação causada pelo abalo, na verdade, ela pode ser uma oportunidade de começar de novo, da maneira certa, de refazer aquilo que não estava feito da melhor forma e fazer de uma forma mais adequada. Terremotos, eles sempre nos produzem limpezas e recomeços. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que é lá do livro de Romanos, capítulo 5, que diz bem assim: nos gloriamos também nas dificuldades, porque as dificuldades, elas produzem ali pra gente a perseverança, a garra de lutar. A perseverança, ela nos dá um caráter que nem o de Jesus, o caráter aprovado. E o caráter nos dá a esperança, através do amor de Deus por nós, por ter nos dado o Espírito Santo que nos garante a salvação. Então, é em meio às dificuldades que nós somos moldados. É claro, a dificuldade ela vem para punir aqueles que são injustos, que são maus, mas ela vem para ajudar aqueles que são de Deus, para ajudá-los a cada vez mais se aperfeiçoarem.
Na Bíblia tem várias pessoas que são de Deus e que sofreram muito. Por exemplo, Jó. Eu acho que na Bíblia não tem ninguém que sofreu mais do que Jó. Jó estava vivendo sua vida. Ele era o homem mais rico da terra, era um homem super justo diante dos olhos de Deus, de uma grande família, grandes bens, e ele perdeu tudo de uma hora para outra. E Jó não tinha feito nada para isso. Jó suportou perder todos os seus filhos, todos os seus bens e chegar à beira da morte. E depois que ele passou pela provação, Deus restituiu os filhos na mesma quantidade que ele tinha e deu em dobro todos os seus bens. Ele passou na provação e Deus o honrou. Ele não precisou fazer nada de mal para que tudo aquilo acontecesse a ele. Era algo que o engrandeceria como servo de Deus. A gente vê também outras pessoas como o rei Davi, que passou anos sendo perseguido, mesmo sendo uma pessoa boa. A gente viu também o apóstolo Paulo, José do Egito, o próprio Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, passou por grandes aflições e aquilo o aperfeiçoou, e hoje ele está na glória de Deus Pai. Pelos sofrimentos ele foi aperfeiçoado. Pelos sofrimentos nós somos aperfeiçoados em Cristo, na imagem da sua morte e na imagem da sua ressurreição. Vamos tomar uma decisão? Bom, essa decisão que nós temos que tomar hoje, ela pode ser feita de várias formas. A dica que eu te dou, além dessas que vão aparecer aí na tela aí, é você entregar na mão de Deus, do Senhor Jesus, os seus sofrimentos, confiar a Ele e decidir suportá-los em nome de Jesus e até o fim, sem desistir, sabendo que Ele te dará a vitória. Você tem que tomar uma decisão que você não desista no meio das dificuldades, que você entenda que os terremotos da vida acontecem para todos, sejam bons ou sejam ruins, e que os olhos de Deus estão sobre ambos, tanto os bons quanto os maus, mas Ele dá livramento aos bons, e os maus caem em suas próprias maquinações, em sua própria maldade. Então decida encarar a partir de hoje os terremotos da vida de uma forma diferente. Decida entender qual que é a vontade de Deus nesses acontecimentos que você está vivendo, que você está enfrentando. Se são coisas ruins, saiba que em tudo Deus tem um propósito. Lembra do versículo de hoje? Sabemos que em todas as coisas, Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. E agora vamos orar a Deus, entregando o nosso estudo e as nossas decisões. Oremos. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de estudo, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor coloque no nosso coração sempre essa vontade de perseverar em meio às dificuldades, de nós entendermos que Tu está agindo para o bem dos Teus, Senhor, que o Senhor possa ali estar fazendo conforme a Tua vontade, conforme o propósito da nossa vida, e que a gente venha, Pai, compreender isso, e que a gente venha suportar os sofrimentos em Ti. Que é certo que, assim como Tu morreste e ressuscitaste dos mortos, nós também haveremos de fazer. Nos ajuda nesse momento de dificuldade para que nós possamos aproveitar também da glória contigo, Senhor. Nos dá firmeza em nossos corações e que esses terremotos não nos abalem. Em nome de Jesus. Amém.